Você sabia que muitas doenças podem ser evitadas através de informação e um acompanhamento correto? Aqui, informação é poder. Informação salva vidas. Meus cumprimentos, senhores. Dr. Vitor aqui. Sou médico neurologista, especialista em Parkinson e enxaqueca e professor de medicina. Aqui no Café com Teu Doc, nós falaremos sobre informações a respeito de saúde, prevenção e qualidade de vida. Informação é poder, informação salva vidas. Venha com a gente. Hoje nós estaremos aqui para mais um episódio com Café com Teu Doc. Estaremos aqui com o Dr. Vitor Lacerda, médico fisiatra, o episódio 2 que ele vai participar aqui com a gente. Hoje nós vamos falar de um tema bem importante, pessoal, a medicina da dor, tratamento da dor dentro da fisiatria. Como que a fisiatria influencia nesse paciente que tem dor crônica? Vitor, prazerzão estar com você mais uma vez aqui para mais um episódio. Obrigado. Muito obrigado pela disponibilidade. As informações do primeiro episódio ali foram maravilhosas, você foi muito pontual, gostei muito, aprendi bastante também contigo. E a gente vai falar nesse bloco sobre dor, né, cara? Eu gostaria de fazer uma pergunta inicial para ti, assim. Sempre essas perguntas mais pessoais que realmente eu tenho bastante curiosidade. Quando você consegue fazer um paciente superar a sua limitação devido à dor crônica, como você sente o feedback dele? O que ele geralmente fala para ti? Porque eu, dentro da dor de cabeça, dentro da enxaqueca, principalmente, que é uma área de interesse minha, que eu atuo, eu vejo um feedback muito legal. Eu gostaria de saber de ti, como que é esse paciente que tem dor crônica, que tu atende vários pacientes com dor crônica, como que é o feedback dele quando ele começa a melhorar? Nossa, é gratificante, né? Essa é a palavra, né? Essa é a palavra. Depois que a gente planeja ali um tratamento, inicia uma medicação, né? Faz todo aquele protocolo ali com o paciente e ele volta num retorno ali com um sorriso no rosto, dizendo que melhorou, ou que deu certo aquilo que a gente propôs, é muito bom, né? E é aí que tu vê que tá no caminho certo, tá fazendo uma diferença. É muito gratificante, realmente. É um feedback bom, né? É aquele feedback que faz o paciente se tornar o teu amigo, de fato, né? Com certeza. Ele passa a torcer por você e você por ele, porque a dor é algo muito instintivo, né, Vitor? Sim. Se você tá com dor e você melhora daquela dor, cara, não tem feedback melhor ali, porque é algo muito imediato, né? Sim, quando o paciente chega e fala, doutor, eu consegui dormir, eu não acordei nenhuma vez essa noite com dor. Nossa, isso é muito bom. Isso né? É muito legal. A gente percebe o impacto na vida ali dele, realmente. Excelente. Na fisiatria, vocês focam na funcionalidade, na reabilitação. O que isso significa na prática médica quando estamos avaliando o paciente com dor? Como que é a abordagem de vocês? A dor, ela não deixa de ser uma limitação, né? Muito bem. Conviver com a dor não é normal. A dor, ela é sempre um sinal de alarme. É o que eu sempre falo para os pacientes. E é uma doença crônica, né? A dor crônica, ela tem que ser levada a sério como outros problemas de saúde. E ela pode se tornar muito incapacitante e levar a outras alterações físicas, né? O paciente que tem dor na coluna, dor no joelho, dor no ombro, ele acaba ficando parado, ele não consegue fazer as atividades que fazia, e isso leva a um quadro de diminuição da funcionalidade e vira uma cascata. Uma coisa vai levando a outra. Então, às vezes, o fato de ter uma dor no joelho, ele mudou o jeito que ele caminha, que aí causa uma dor no quadril, que aí já atrapalha ele dormir de uma posição diferente, da posição que ele acostumava. E, enfim, vai tendo um impacto cada vez pior na vida daquela pessoa. Eu aproveito para te fazer a pergunta, Vitor. Qual é o conceito de dor crônica? Que a gente fica falando nesse termo, né, citando essa terminologia, mas muitas vezes quem está em casa não consegue entender, né? Dor aguda, dor crônica. Esclarece para a gente, por gentileza, qual que é esse conceito. E, aproveitando o gancho, quais são as principais queixas de dor crônica que você recebe no seu consultório como médico fisiatra? A dor crônica é aquela que dura mais de 3 meses, né?
ela é diferente daquela que a gente tem no dia a dia de bater um dedo, de acontecer alguma situação que tu se machucou e ali ela fica 2, 3, 4 dias e melhora e depois passou, tu esqueceu. A dor crônica não, tu sente todos os dias, às vezes em maior intensidade, às vezes em menor, mas ela tá ali presente e ela dura acima de 3 meses, né? E o que eu mais atendo são os pacientes que têm dores na coluna, dor no ombro, joelho, dores articulares em geral e muitas dores musculares, que muitas vezes são consequência de uma atividade inadequada, um estresse, má postura, enfim, são várias as causas, né? Existe também os pacientes com fibromialgia, os pacientes que têm outras doenças que geram dor, pacientes que têm artrite reumatoide, né? E, entre outros. Esses são os mais comuns, os que mais procuram o atendimento para tentar fazer esse controle. O paciente pós-AVC tem muita dor, Vitor? O paciente pós-AVC, ele tem muita dor, né? O paciente pós-AVC, ele tem uma dor ali, principalmente naqueles que ficam com um lado do corpo paralisado, né? Eles têm uma dor muito característica que é no ombro, né? Sim. Geralmente é por conta de uma perda de força ali da musculatura que causa uma instabilidade no ombro e muitas vezes pelo próprio manuseio daquele paciente, o cuidador vai, puxa na mão, puxa pelo braço e aquele músculo do ombro ali está fraco, daí acaba ocasionando uma luxação, uma subluxação, sai do lugar aquele ombro e isso gera toda uma inflamação e muita dor para o paciente, o que piora ainda mais a limitação porque ele fica com uma cinesiofobia, né? Ele tem medo de se movimentar, Sim. Ele tem medo de fazer qualquer tipo de movimento que vai desencadear aquela dor e causar aquele sofrimento para ele. E o que você falou bem, né? Causa um sofrimento. Então, eu não sei qual que é a tua impressão sobre isso, mas eu no meu consultório de neuro, eu vejo o paciente com dor crônica, eu lido muito com o paciente com dor crônica devido à dor de cabeça, né? A parte de enxaqueca e tudo mais, e outras dores de cabeça, mas principalmente enxaqueca. Eles têm ali um componente depressivo, geralmente depressivo, também temos bastante componente ansioso, mas geralmente depressivo, bem importante, que impacta tanto quanto a dor crônica na sua vida, assim. E rotineiramente eu preciso, né, da ajuda do psicólogo, preciso da ajuda do psiquiatra, que são casos que muitas vezes são até casos graves, assim. Sim. Como que você lida com essas alterações psiquiátricas, esses pacientes com dor crônica, né? Que a gente sabe que é bem comum, né? Sim, está intimamente ligado, né? O paciente que está com dor há muito tempo, ele não vive 100% feliz, ele não está sorrindo o tempo todo porque ele está sentindo dor, né? E gera um impacto muito grande na parte psicossocial da pessoa. A pessoa, ela para de se relacionar com outras pessoas, ela não sai de casa, ela tem aquela tendência de se isolar e realmente existe uma relação muito grande com um quadro depressivo e a gente precisa da ajuda desses outros profissionais. Só que existe ainda ali um preconceito, né? Às vezes o paciente te procura com um quadro álgico, com um quadro de dor e daí tu percebe uma questão psicológica ou psiquiátrica e aborda com o paciente que além do acompanhamento com o fisiatra, ele vai precisar também da ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, desse outro profissional. E o paciente, mas eu não sou doido, não sou louco. Tem né? esse preconceito ainda, eu vim aqui com dor e aí tu acha que eu estou inventando essa dor? Mas não é isso que acontece, né? A gente consegue diferenciar, a gente sabe quem tem a indicação ou não, e exige a abordagem de um profissional apropriado, né? Então, a gente tem que a gente tem que referenciar esse paciente para procurar essa outra ajuda além, para que consigamos fazer um trabalho completo ali. É muito importante falar sobre a tua especialidade, porque essas informações, elas não estão disponíveis, né? No imaginário popular.
O pessoal sabe que é um cardiologista, que é um neurologista, mas o fisiatra, muitos, como eu te falei, tem pouco conhecimento. E olha só como que a tua especialidade muda a trajetória do paciente. Isso é muito legal. Eu acho que isso tem que ser mais explorado. Eu faço questão de disseminar essa informação, porque certamente, além de valorizar o baita profissional que vocês são, também traz qualidade de vida para a população. E esse é o objetivo do programa, né? Transformar ali informação em ferramentas que melhorem ali a qualidade de vida. Que bom que você está aqui com a gente hoje, meu amigo. Eu fico feliz pelo convite. Eu fico muito obrigado. É muito gratificante porque eu também percebo a necessidade de informar as pessoas sobre a especialidade, sobre a importância, né? E, como tu fala, a gente precisa propagar a informação para que a pessoa tenha realmente o acesso à saúde que ela pode ali. Eu costumo dizer que na internet, até na televisão, mas principalmente na internet, que às vezes é um ambiente sem muita fronteira, sem uma regulação adequada, você encontra muita informação ruim. Mas a gente não pode se basear por isso. A gente tem que pegar o profissional que tem qualidade, que divulga informação de qualidade e usar ele como exemplo. Profissional bom e ruim vai existir em qualquer profissão, em qualquer lugar. Isso é inerente. Então, a gente não pode se basear por isso. A gente tem que se basear naqueles que promulgam informações de qualidade, que geram mudanças na vida da pessoa. É nisso que eu miro. É isso aí. Por isso que a ideia do programa é essa, sabe, Vitor? Levar informação de qualidade, assim. Mudar esse estigma, que muitas vezes o médico da internet é um médico picareta. Não. Sim. Alguns sim, mas nem sempre. Sim. Né? E o normal não é que seja. Então não vamos normalizar isso. Vamos fazer um trabalho sério de qualidade para gerar informação. Né? Eu costumo comentar com alguns colegas, alguns profissionais sérios, que o médico bom ele não pode ter vergonha de aparecer. Exatamente. Porque o picareta ele não tem vergonha. Exatamente. Ele vai aparecer, ele vai propagar aquela informação falsa ali. E o bom fica ali acanhado, fica vendo aquilo, acha ruim, percebe que tem um impacto negativo, mas não aparece. Então eu falo, temos que aparecer. Temos que ir lá, dar a nossa opinião, falar o que é o certo, seguir com uma boa informação. Plenamente contigo, informação de qualidade. E eu te pergunto, claro, né? Basicamente as doenças que você lida, todas elas vão gerar incapacidade. Mas assim como em qualquer área, tem algumas doenças que geram mais incapacidade que outras, certamente, né? Como a gente já cansou de dizer, um AVC, que teve ali um AVC grave, que está plégico, ou seja, sem movimento, está acamado, certamente tem um grau de incapacidade bem pior ali, naquele momento, do que um paciente, por exemplo, que tem uma enxaqueca com uma dor crônica há 5 meses, que também é muito ruim. Mas tomar as devidas proporções ali, né, de funcionalidade, talvez do AVC naquele momento ali esteja bem pior. Quais são as doenças assim que mais você vê no teu consultório, na tua prática clínica, que geram incapacidade no paciente, assim? As que eu mais tenho mais contato, mais experiência, geralmente são as sequelas de AVC, são pacientes pediátricos que têm paralisia cerebral, são aqueles pacientes que têm alguma síndrome rara, alguma doença genética que causa uma incapacidade, né? E no geral, os pacientes, o que vem bastante também são os pacientes com dores, né? Uhum. E que não deixa de ser algo muito incapacitante. Sim. Tanto pelo impacto psicossocial, como a gente comentou, pelo próprio impacto da dor ali, né? Cinesiofobia, que a gente comentou também. Uhum. Mas assim, geralmente são esses os pacientes. Mas aí vem os amputados, né? Vem os pacientes que tiveram lesão na medula, né? Ficaram tetraplégicos, paraplégicos, né? Pacientes com tendinite, com osteoartrite, que é a famosa artrose, enfim. Todos esses tipos de pacientes costumam aparecer, cada um no seu grau de complexidade. Uns casos mais simples de resolver, outros casos bem difíceis, alguns casos mais agudos, outros crônicos. Mas todos a gente tem o que fazer. Tudo a gente consegue ajudar ali o mínimo possível. Evoluiu bastante, né? Ao ponto de a gente poder ali aliviar muito da dor, né?
Isso é muito bom. Vivemos em tempos de bastante informação e bastante desenvolvimento, graças a Deus. Em termos de tecnologia hoje no Brasil, Vitor, a gente falou, por exemplo, de toxina botulínica, né, etc. O que nós temos de melhor para tratar assim a dor do paciente em termos de tecnologia? Seja medicamentos, seja procedimentos, agulhamento, etc. O que tu tem para dizer para a gente assim, de possibilidades terapêuticas? A gente tem muita coisa, como eu costumo falar para o paciente, a gente tem muita coisa para fazer, né? Desde a fisioterapia, a caminhada, uma atividade física, existem os procedimentos, bloqueios nervosos, infiltrações articulares, existem os medicamentos via oral também, antidepressivos, entre outras medicações que podem ser usadas para controle da dor crônica, né? Tem o agulhamento, que é bastante importante, ajuda muito ali no controle de dores musculares, né? Que podem se perpetuar e também ficarem crônicas. E para pacientes que são muito refratários ali, tem novas tecnologias que estão sendo implementadas, né? E isso está sendo muito estudado, é muito importante, que é até mesmo a estimulação elétrica cerebral ali, né? A gente chama de TDCS, uma estimulação transcraniana, é indolor, se usa ali alguns eletrodos, em que isso, de uma certa forma, consegue recalibrar o sistema nervoso ali, o controle da dor daquele paciente, né? Isso, em alguns casos refratários, de difícil controle, de difícil manuseio, está sendo estudado e utilizado ali por alguns profissionais para tentar ajudar esses pacientes. Isso é muito importante, né? Saber que a gente tem disponível essas tecnologias e, claro, o acompanhamento direcionado do médico especialista certamente faz o paciente estar mais próximo desse tipo de tecnologia, né? Mas eu costumo dizer assim que o básico funciona bem, né? Como que tu vê hoje o papel da fisioterapia dentro do nosso manejo, tanto do neuro quanto do fisiatra? É um profissional, assim, de extrema importância dentro do nosso contexto. Existem outros, mas na dor, por exemplo, ele é de extrema importância. Como é que é a tua relação com os fisioterapeutas? Como que você vê a ajuda deles no tratamento desse paciente que nós dividimos? É um profissional fundamental, né? A fisioterapia é fundamental na reabilitação. Os pacientes mais graves, eles precisam dessa abordagem inicial da fisioterapia e, quem sabe, em algum momento deixar de fazer a fisioterapia para fazer uma outra atividade física com acompanhamento, mas o início de tudo e, às vezes, a sequência está relacionada ali ao profissional fisioterapeuta, né? Da mesma forma, o terapeuta ocupacional, da mesma forma, um fonoaudiólogo, né? São profissionais fundamentais ali no processo de reabilitação e a minha relação com eles eu procuro ter a melhor possível, porque eu também dependo desses profissionais para ter êxito no tratamento que eu estou propondo para o paciente, né? Uhum. E o importante sempre, de todas as formas, é procurar o profissional sério, capacitado, que está fazendo um trabalho de qualidade ali. Né? É uma relação bem íntima que nós temos, né? Porque realmente é um trabalho multidisciplinar, né? Acho que o paciente tem que entender isso, né? Que é um trabalho multidisciplinar, leva tempo. Assim como a academia, ninguém começa a academia hoje e tá magro amanhã e tá forte amanhã. É disciplina, constância e com o tempo você consegue agregar valor ao investimento que você está fazendo na sua saúde, né? É justamente acho muito importante isso ficar bem delimitado. E você já falou assim pra gente aqui que dor é um sinal de alarme, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes, né? Viver sem dor é possível. Não normalize a dor. Dor não é normal, né? Quando nós somos criados, eu acredito em Deus, respeito a religião de outros e certamente Deus, quando nos criou, não falou o Vitor vai sentir dor todos os dias. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Dentro da nossa fé, isso não cabe, né? Então, dor não é normal.
muitas pessoas estão convivendo com dor diariamente, né? Muitas normalizam. Existe algum limite aceitável para essa situação, na tua opinião? Qual que é a tua posição a respeito, assim? A minha posição é de que não dá para ficar sentindo dor. Se sentiu a dor, tem que procurar o mais rápido possível resolver, né? Um fator agravante, um fator que colabora para a dor crônica é a perpetuação daquela dor aguda, né? Então, machuquei meu tornozelo e aí tratei ali os primeiros dias e fiquei com uma dorzinha leve. E vou deixando aquela dor, vou deixando. Não procuro investigar, não procuro tratar, não tomo um remédio para aliviar aquela dor e aquilo ali vai se perpetuando, vai gerando uma inflamação e aquela cascata que a gente chegou a comentar, uma coisa vai levando a outra. No fim, aquele paciente está com uma dor importante que está impactando a vida dele, está atrapalhando a funcionalidade, atrapalhando o caminhar e poderia ter sido resolvida lá antes, no passado, meses antes, né? Isso aí é bem complicado. Uma coisa leva a outra, né? É isso aí. Então, quanto mais cedo você intervir, melhor, né? Melhor. A gente está chegando no nosso momento final, tá, Vitor? Eu vou te fazer agora algumas perguntas também mais pessoais que são de extrema importância, na minha opinião, assim. O que você daria de conselho para um paciente que tem dor crônica? Olha, a adesão ao tratamento é fundamental. O médico não trabalha sozinho, o paciente faz parte do tratamento e o paciente precisa aderir, né? E como eu comentei no outro bloco, na nossa outra entrevista, a atividade física é fundamental. 50% da dor, ela pode ser resolvida com atividade física, tá? Então, se o paciente tem dor incapacitante, que naquele momento ele não consegue fazer aquela atividade, a gente vai procurar meios para aliviar o máximo possível para que ele consiga fazer a atividade e, consequentemente, essa atividade trazer de volta o alívio dessas dores e a gente conseguir aí, em alguns casos, reduzir medicação e alterar o tratamento ou até dar alta para esse paciente, né? Porque, sim, assim, a atividade física, o movimento, como tu comentou, antes o feito do que o bem feito, alguma coisa assim tu comentou, melhor feito, né? Do que perfeito. É, justo. É fundamental, não dá para ficar parado. Exatamente. É o paciente tomando protagonismo da sua história. O paciente tem que ser o protagonista. Exatamente. Vitor, o que mais você gosta dentro da tua área de atuação, assim, que você escolheu? O que mais te conforta, o que mais te gera prazer hoje como fisiatra de ver dentro da tua área de atuação? O que eu mais gosto é de tratar aqueles pacientes que eu chamo de grandes incapacitados, né? É muito bom trazer de volta a funcionalidade, a qualidade de vida para uma pessoa que perdeu ali por conta de uma situação inevitável, muitas vezes, né? É muito gratificante. É gratificante fazer uma pessoa caminhar melhor, é gratificante fazer uma pessoa sentir menos dor, gratificante uma coisa simples que alguns pacientes no início não conseguem e depois passam a conseguir, que é comer sozinho, tomar banho sozinho, ir ao banheiro, fazer sua própria higiene. Isso, quando o paciente chega relatando que tanto tempo atrás ele não conseguia, mas depois do acompanhamento ele passou a conseguir fazer tal atividade, isso é assim, me deixa muito feliz. Que bom, cara, que bom ouvir isso. São coisas básicas que pra gente que tá bem, parece ser normal, mas só quem lida com um paciente assim com uma incapacitação vê o quanto é importante você ter ali a dignidade, né? Poder comer por conta própria, não depender de ninguém. De outras pessoas. Poder usar o banheiro por conta própria. Isso parece bobagem, né? Para que a gente vive tanto no automático, mas só quando a gente lida com pacientes assim, a gente vê o quanto que isso é importante, né, cara? Justo. Isso é bem legal de se ver. Eu também fico muito feliz quando vejo os meus pacientes dessa forma. E aproveitando, eu gostaria que você pudesse ali deixar uma mensagem final para os nossos telespectadores,
deixo o espaço aberto para você. Deixe sua mensagem para a gente, certamente vai ser importante. A mensagem é assim, que procure fazer o máximo pela tua saúde, né? Tente ser o protagonista da tua saúde, né? Procure ajuda, consulte, procure o profissional adequado, mas você tem que fazer a sua parte. Não dá para deixar os outros fazerem por ti, porque o principal afetado e o principal beneficiado é você mesmo. Então, tem que ter força de vontade, apesar das dificuldades, tem que ter a iniciativa, tem que ir atrás. Não dá para só esperar, não dá para ficar acomodado. Tem que fazer acontecer. Tem que fazer acontecer, justamente. Meu querido, gostaria de te agradecer mais uma vez. Eu Foi que uma agradeço. Conversa muito bacana. Muito produtivo. Eu acho que nós trouxemos muita informação para os pacientes. Certamente eles vão usar essa informação em benefício. Essa é a ideia. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado do programa. Foi um prazer poder entrevistar o Vitor. Obrigado. A gente aprendeu muito com ele hoje. E eu deixo claro para vocês que essa sempre vai ser a nossa premissa, sempre vai ser o nosso motivo principal. Transformar informação em ferramentas para melhorar a tua qualidade de vida. Afinal, informação é poder. Informação salva vidas. Eu vou encerrar hoje aqui mais um episódio do Café com Teu Doc e, em breve, estaremos juntos para conhecer mais um convidado, ter mais experiências a respeito do que é promoção e prevenção de saúde. Eu agradeço a participação de todos, muito obrigado, curta e compartilhe esse conteúdo para quem você acha que faz sentido. Foi um prazer estar com vocês. Até breve.